edificada na rocha. Fale com Deus agora, diga para Ele: eu quero, Senhor, ser uma casa edificada, casa, meu Deus, em nome de Jesus, que ouve a palavra e pratica, que ouve a palavra do Senhor, meu Deus, e faz a tua vontade, em nome de Jesus. Meus irmãos, fale com Ele agora, busque ser essa casa edificada. Fale isso para Deus, que você quer ser essa casa, Jesus, hoje. Vem, meu Deus, em nome de Jesus, venha, é aquele que está adorando, é aquele que está buscando pelo Senhor, buscando Deus ser essa casa edificada. Oh, vamos louvar, porque casa edificada, irmão, não importa a chuva ou o vento, Ele permanece. Mas minha casa não abalou. Eu ouvi a palavra do Senhor e pela fé eu pratiquei. Não construí na areia, não. Minha fé tem fundamento. Então, minha fé está na rocha da salvação. Aleluia. Levante suas mãos e diga: estou firme. Aleluia. Firme na rocha. Firme na rocha. Que é Cristo Jesus. Pode o vento, pode a luta chegar. Minha casa não vai desabar. Estou firme na rocha. Declare: firme na rocha, que é Cristo Jesus. Cadê os firmados aqui? Aleluias. Oh, meus irmãos, o segredo é ouvir e praticar. Diga: Jesus, é o que eu quero aqui hoje. Eu vou ouvir tua palavra, vou praticar, vou obedecer. Jesus, fala comigo hoje. Diga: fala comigo, Jesus, tua palavra, porque quem ouve e pratica, homem prudente será. Casa edificada não vai desmoronar. Quem ouve e pratica, vitória alcançará. A palavra viva sempre permanecerá. Então declare pela fé: estou firme na rocha. Firme na rocha, que é Cristo Jesus. Pode o vento, pode a prova chegar. Oh, diga: minha casa não vai cair. Diga: não cai. E não cai. Quem está na rocha? Oh, não cai. Crente prudente, não cai. Então levante suas mãos e diga: estou firme na rocha. Firme na rocha. Firme na rocha, que é Cristo Jesus. Pode o vento soprar, pode a luta chegar, minha casa não vai desabar. Estou firme na rocha. Firme na rocha. Firme na rocha, que é Cristo Jesus. Pode o vento soprar, pode a luta chegar. Minha casa não vai desabar.
aleluia. Diga: minha casa não vai desabar, porque eu estou firme na rocha, hoje e sempre, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, vamos aplaudir a Ele, bem forte para Jesus. Amém, amém, igreja, amém, povo de Deus. Firme na rocha, é assim que Deus quer que estejamos, hoje e sempre. Diga amém, amém. Pode sentar em nome de Jesus, amém. Os obreiros vão passando aí, meus irmãos, o estudo de hoje. Nós estamos chegando à lição 6 do nosso estudo domingo da edificação. E o segredo de ser edificado, meus irmãos, é a palavra. A palavra vem, você tem que ouvir, ser o crente prudente, que ouve a palavra aí pratica. Esse aí, meus irmãos, nunca cai, nunca desaba, porque está fazendo a vontade de Deus, amém, meus irmãos? Estamos louvando um pouquinho, né? Quando a gente recebe o estudo, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Declarando, né, firme na rocha, né, pessoal? Que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Amém? Já deixa sua Bíblia aí aberta, Salmo 39, versículo 5 em diante, né? Em nome de Jesus. Tu soprou na minha casa, eu ouvi a palavra do Senhor, e pela fé eu pratiquei. Tem que ouvir a palavra e praticar, né? Amém? Não construí na areia, não. Minha vida tem um fundamento, então minha vida está firmada. Minha vida está firmada na rocha salvação. Estou firme na rocha. Vai declarando assim: firme na rocha, firme na rocha, que é Cristo Jesus. Pode o vento, pode a luta chegar, minha casa não vai. Estou firme na rocha. Quem está firme aí declara: oh, firme na rocha, que é Cristo Jesus. Jesus, pode o vento. Oh, glória a Deus, amém? Todos já receberam, meus irmãos, em nome de Jesus? Amém. Daqui a pouco te louvar mais, né, pessoal? Bom, o domingo de edificação, meus irmãos, 2026, lição 6, tá? O tema de hoje é cumprindo o propósito de Deus, amém, meus irmãos? Você está com o estudo aí de observada? Cumprindo o propósito de Deus, é a mensagem de hoje. E o Salmos 39, meus irmãos, versículo 5, fala algo muito importante para a gente dar atenção ao propósito de Deus. Eu acredito, irmão, piamente, claramente, que Deus tem um propósito com cada um de nós. Não estamos por aqui por acaso. Tem um propósito, a sua vinda para cá, o seu estado aqui, você está aqui, amém, fazendo parte dessa igreja, frequentando aqui essa igreja, tem um propósito, amém, meus irmãos? Estar neste mundo tem um propósito de Deus. Só que apesar de Deus ter um propósito, Deus não nos obriga a cumprir o propósito, mas Ele quer que cumpramos, amém? Se eu cumprir, bem, se eu não cumprir, meus irmãos, eu perco mais do que ganho, né, meus irmãos? A gente perde muito mais, só perde que não cumpre o propósito de Deus. E o Salmo 39 nos dá, meus irmãos, né, nos leva a meditar sobre o propósito. Esses dias, na oração da madrugada, eu li esse salmo, né, que está no grupo lá dos membros. Dá uma olhadinha, às vezes quando eu estou botando um áudio lá de manhã cedo, amém? Talvez você vai lembrar, não lembro se foi na terça, se foi na segunda, eu não lembro se foi na quarta aqui, que eu dei esse versículo aqui para os irmãos, que foi o Salmo 39, e Deus falou muito comigo depois e me deu essa mensagem para hoje, né? Em nome de Jesus, que é cumprindo o propósito de Deus, tá, pessoal? Amém? Foi nas orações da madrugada que Deus me deu esse versículo e nele Deus me deu uma mensagem para o domingo hoje, trazer para você. Não lembro se foi a segunda ou se foi a terça, amém? Em nome de alguém lembrar, né? Do grupo, foram muitas mensagens. Semana, todo dia eu coloquei uma mensagenzinha lá no grupo, né? Dos membros. Se você não tiver, procure, né? Todo dia eu boto um áudio e peço que você compartilhe, para você abençoar alguém. Alguém pode estar precisando daquela palavra, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, eu vi uma pregação de um pastor que falou assim: poxa, eu dei uma palavra um dia, fiz um culto e eu voltei para casa, voltei bem chateado. Poxa, Deus, acho que hoje não foi meu melhor culto, acho que não foi minha melhor mensagem. Oh, Deus, achei que eu não preguei bem, tal. E depois alguém mandou uma cartinha, botou lá, né, para a igreja, dizendo: olha, eu quero agradecer por essa mensagem, porque eu estava pensando em fazer um aborto. Ela estava com uma grávida e por uma gravidez, meus irmãos, não foi dentro dos padrões, né? Não foi dentro de um casamento, não sabia nem quem era o pai. E ela, depois daquela mensagem, disse: eu ia fazer um aborto.
que eu pensava que eu não ia ser uma boa mãe, não. Olha que pensamento, né? Mas aquela palavra que o pastor mais achou que ia ser, que foi a mais simples, que achou que não foi boa, que ele voltou até chateado, foi a palavra que salvou aquela jovem. Que já estava com a gravidez já muito avançada, irmão. Já estava com a gravidez muito avançada, e talvez não é só a criança que ia se perder, não. Ela também ia se perder e ia causar uma culpa tão grande, hein, irmãos? Não é verdade? Amém? E para a glória de Jesus, ela não fez aquela loucura. Aquela palavra que ele mesmo achou tão simples, que não, sabe, ficou chateado, salvou alguém. Toda a palavra de Deus está salvando alguém. Amém, meus irmãos? Por isso que a gente tem que compartilhar. A palavra de Deus tem que ser compartilhada, tá? Mas vindo ao Salmo 39, versículo 5 e diante, que diz assim, ó. Salmo 39, versículo 5. E vou ler um pouquinho aqui, depois a gente vai ler na outra versão. Eis que fizeste os meus dias como pau moço. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Versículo 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam e amontoam riquezas, e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em quem? Está em ti. Amém? Então, meus irmãos, aqui o salmista mostra, meus irmãos, que a vida é passageira. A vida, ela é o quê? Passageira. Ele fala, o que espero eu? Qual é o propósito? Aí o versículo 7 fala, qual é o propósito, né? Ele fala, o que espero eu? Como quem diz, qual é o teu propósito comigo? Qual é o teu propósito na minha vida? Se a vida é tão passageira, irmão, a gente não tem que parar para pensar nisso. Qual é o teu propósito comigo aqui, Jesus? Qual é o propósito do Senhor? Amém? E eu creio que Ele tem um propósito com cada um de nós. Diga amém. Amém? Mas qual é o propósito dele? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o seu propósito? Qual é o propósito dele para você? Amém, meus irmãos? Então que Deus fale conosco nessa mensagem em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão na Bíblia, que tem a Bíblia, que tem a Bíblia, põe a mão no coração. Pai, fale conosco essa mensagem. Que a gente possa cumprir o teu propósito, Jesus, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome. E todos que creem, digam amém. Amém? Então o tema de hoje, cumprindo o propósito de Deus. Bom, o primeiro parágrafo diz assim, no Salmos 39, versículos 5 ao 7, vemos o salmista refletindo sobre a brevidade da vida. Ele reconhece que os dias do homem são como que, irmãos? Um sopro, e que muitas vezes as pessoas se afadigam juntando riquezas sem saber quem ficará com ela. E pior que é verdade, né, meus irmãos? Continuando, né? Isso nos ensina que apegar-se às coisas desta terra é uma grande ilusão, pois nada levaremos de onde? Daqui. Diante dessa realidade, o salmista declara que a sua esperança está em quem, irmãos? Está em Deus. Isso nos mostra que o maior cuidado do ser humano deve ser com a salvação da nossa alma e com o cumprimento da vontade daquele que nos chamou. Com base nisso, veremos 5 exemplos bíblicos que mostram a importância de cumprirmos o propósito de quem, irmãos? O propósito de Deus. Mas antes eu leio os exemplos, vamos colocar esse Salmo 39, a versão na linguagem de hoje, Manuel, para você ver como o salmista quis passar para a gente que, irmão, isso aqui é tão passageiro, né? Bota na linguagem de hoje aí, NTLH, né? Que a versão mais atualizada é essa aqui, tá, meus irmãos? Amém? Ele diz, ó, olha nessa versão, esse Salmo 39, versículo 5 até o 7, ó. Olha lá, como é curta o quê? A vida, né? Que me deste, tá vendo? Então, como é curta? Amém, irmão? Você vê, hoje a gente está até vivendo um pouco mais, irmão, mas ainda é pouco, ainda é curta, irmãos. Amém? Graças a Deus a gente está vivendo até um pouco mais hoje, mas ainda assim, meus irmãos, a vida é curta demais, né? Aí ele fala assim, diante de quem? Diante de ti. O que mais? Bota aí. A duração da minha vida não é o quê? Não é nada, né? Porque Deus é eterno, né, irmão? Amém? Que nós somos o quê? Finito, né? Amém? Pelo menos na vida aqui. O que mais? De fato, o ser humano é apenas o quê, irmão? Um sopro, né? Aí o versículo 6, ó. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele o quê? Se esforçar, que mais? A juntar riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. Quer dizer, fazer tudo isso ser um propósito, irmão, sabe? Não adianta, né? O que mais que diz aí? Versículo 7, né? Olha o 7. Agora, Senhor, o que posso esperar? Ou seja, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que eu posso esperar? O salmista aqui provavelmente já estava com a idade mais madura, né? Pensando, meu Deus, o que eu posso esperar dessa minha vida que é tão passageira,
e que é tão curta, né? Aí ele faz essa pergunta, esperando de Deus a resposta, meus irmãos, mas ele conclui dizendo: a minha esperança está em ti. Ou seja, eu estou à tua disposição, eu coloco a esperança no Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Diga amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Então vamos a exemplo de pessoas, meus irmãos, que entenderam, que cumpriram o seu propósito, Deus tinha um propósito com ele, meus irmãos, e eles cumpriram, ou tiveram dificuldade de querer aceitar ou cumprir o propósito de Deus, como nosso primeiro exemplo, tá, meus irmãos? Amém? Com base nisso, veremos 5 exemplos de que mostram a importância de cumprirmos o propósito de Deus. Nosso primeiro exemplo, meus irmãos, vamos começar com Jonas, né? Aqui, ó, primeiro exemplo, então, foi o de Jonas, o qual nos ensina que quando fugimos do propósito, gente, enfrentamos consequências. Hoje eu quero mais focar na questão do propósito, né? Amém? Não exatamente porque a vida é passageira, mas porque a gente tem que vir aqui com um propósito, vir aqui sem um propósito. Qual é a graça de estar neste mundo sem um propósito, sem um objetivo de Deus? E Deus tem um propósito para a gente, pessoal. Amém? Mas continuando, né? Então, Jonas, o exemplo o primeiro exemplo foi o de Jonas, o qual nos ensina que quando fugimos do propósito, enfrentamos consequências. Tem gente que foge do propósito. Tem que foge do chamado, foge do que Deus tem para a pessoa, né? E Deus não quer isso, gente. Continua. Pois Jonas foi chamado por Deus para pregar na cidade de Nínive, né? Mas tentou o que, irmãos? Fugir da missão, né? Ele tentou fugir. Então esse é um erro grave, irmão. Às vezes a gente tenta fugir, Deus fala com a gente, Deus às vezes já falou comigo, com você, qual é o seu propósito. Não adianta tentar fugir. Não, pastor, mas veja bem que tem uma igrejinha aqui pertinho, mas Deus não mandou você para ali. O seu propósito com Deus não é aqui? Não adianta, tem que ficar onde Deus mandou no propósito. Pode ser até do mesmo ministério, mas tem aquele lugar que Deus falou forte com você ali, eu quero você ali. Certo? Até quando? Não sei, mas tem que ficar no propósito de Deus. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vai buscando, que ele vai cumprindo o propósito, que ele vai te abençoar. Mas ele não. O Jonas recebeu a missão e tentou fugir. Continuando. Ao tentar escapar do propósito de Deus, ele enfrentou o que, gente? Tempestade. Isso aqui Deus falou muito comigo. Tem gente que pode estar enfrentando tempestade, irmão. Por quê? Porque está fugindo do propósito, ou não está cumprindo o propósito de Deus. O propósito que Deus falou com você, que Deus mandou você cumprir. Amém? Continuando. Ele enfrentou tempestade, medo e sofrimento. Até o que, irmão? Até entender que precisava o quê? Precisava o quê, irmãos? Obedecer. Até ele entender isso aqui, amém? Foi tempestade, foi medo, foi sofrimento, né? Amém? Até ele entender que precisava obedecer. Continuando aqui. Isso nos ensina que fugir do propósito de Deus nunca traz o que, irmãos? Nunca traz paz. Às vezes eu vejo o crente muito atribulado. E sabe o que é isso? Falta de cumprir propósito. Crente muito atribulado, muito angustiado. Talvez não está cumprindo o propósito. Tem que ver isso aí. Amém, meus irmãos? Tem que orar a Deus. Deus me mostra, me ensina, me mostra um jeito, em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor, me mostra aí, Deus, como é que é isso, o que está faltando. Amém, meus irmãos? Porque não tem paz não, pessoal. Se você não cumprir o propósito de Deus, você não tem a verdadeira paz, né? Continuando. A verdadeira tranquilidade está em obedecer ao chamado de quem, irmãos? Ao chamado do Senhor. Vamos ver um pouquinho da história de Jonas. Vamos ler um pouquinho, né? Eu vou ler bem resumido, que tem mais 4 exemplos, tá, pessoal? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, o livro de Jonas, do profeta Jonas, capítulo 1, amém? Versículo 1 em diante, e vamos entender isso aqui, amém? Que Deus fale conosco, nos edifique, irmãos, em nome de Jesus, a cada exemplo, né? Em nome de Jesus, amém? Vamos lá, em nome do Senhor. Depois de Amós, pessoal, depois de Amós, Obadias, aí vem Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo de número 1. E veio o que, irmãos? A palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu o que, irmãos? Subiu até mim, chegou até a mim, ô Jonas, a malícia dessa cidade, o pecado, né? As coisas erradas que eles vinham fazendo. Subiu, vai lá e prega, amém? E Jonas, olha aí, meus irmãos, e Jonas se levantou para o quê? Para fugir de diante de quem, irmãos? Da face de quem? Do Senhor para Tarsis. Erro gravíssimo, irmãos, amém? Deus mandou para um canto, ele fugiu para Tarsis, mandou para Nínive, ele pegou outro lugar, outro barco. Continuando, e descendo a Jope, achou lá um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. De diante, olha o que ele queria aí, ó, de diante da face de quem?
do Senhor, meu irmão. Como é que a pessoa acha que vai fugir, né, irmão, da face de Deus? Como é que a pessoa acha, irmão, que vai fugir para longe assim, né, meus irmãos? É interessante, né, pessoal? Para fugir, esse era o propósito dele. Versículo 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande, o que, irmão? Uma grande o que? Tempestade. E o navio estava para o quê? Para quebrar-se. Olha aí, irmão. E todo não ia dar certo, não, pessoal. Amém? Depois você lê a história completa. Eu vou ler só até aqui. Amém? Então o prejuízo foi grande. O barco começou a quebrar. Os marinheiros pegaram as bagagens, começaram a jogar fora. E, meus irmãos, foi só tristeza. Que fica uma lição pra gente, né, meus irmãos? Quem você está colocando no seu barco? Muito cuidado, que essa pessoa pode trazer uma tempestade para a sua vida, né? Se o capitão do barco não deixasse o Jonas entrar, tinha evitado um grande prejuízo. Evitar certas coisas na sua vida. Tem coisas na nossa vida que só vai trazer prejuízos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, guarda essa lição, tá bom? Amém? Agora vamos para o Jonas 3. Depois que ele entendeu que tinha que cumprir o chamado, amém, meus irmãos? Vamos lá, no capítulo 3, versículo 1, que ele disse assim, ó, amém? Aliás, o capítulo 2, Jonas faz a oração, falando, eu vou cumprir o que eu votei, que ele tinha um voto com Deus, de pregar a palavra, diga amém, amém, meus irmãos, glória a Deus, aqui, ó, versículo número 9, capítulo 2 de Jonas, 2:9, amém, bota aí em nome de Jesus, só para a gente entender, isso vai terminar, né, pessoal, amém, isso ele foi engolido pelo peixe, pelo grande peixe, né, aí lá no ventre do peixe, ele disse, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, e o que voltei, o quê? Pagarei. Do Senhor vem o quê? A salvação. Aí ele se arrepende, e aí o versículo 10, né, ele é colocado para fora, falou, pôs o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra, tá, meus irmãos? E aqui ele cumpre o chamado no versículo, no capítulo 3, versículo 1, ele cumpre o chamado, vamos lá. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Aí agora ele o quê? Agora, 3, e levantou-se Jonas e foi para onde? Foi para onde agora? Nínive, agora ele foi, não foi, irmão? Não foi, não foi? Agora ele foi, amém, meus irmãos? Segundo a palavra de quem? Do Senhor. Pois era, pois Nínive, né, uma grande cidade. Ele disse que era uma cidade com 100 mil, mais de 100 mil habitantes. Para aquela época era muita coisa, irmãos. Amém? Isso é uma cidade de hoje 100 mil, você pode até considerar pequena, né? Para hoje. Mas não é tão pequena não, mas você pode até considerar pequena a cidade de hoje 100 mil, mas naquela época era uma grande cidade, 100 mil pessoas. Você não tinha carro para andar tão rápido assim não, né? Amém, meus irmãos? Então, 100 mil pessoas, irmão, era muita gente, né? Então, isso porque naquele tempo contava só os homens. Então, provavelmente era até mais de 100 mil pessoas, né? Continuando mais aqui, né? E começou Jonas a entrar na cidade, amém, irmãos? Deixa eu só concluir o versículo 3, que aqui a gente já tá bom. E Nínive era uma grande cidade de 3 dias a caminho. Então ele começou a entrar na cidade, começou a pregar, falou a palavra, amém? Sabe o que aconteceu? Esse homem ganhou 100 mil, mais de 100 mil pessoas para Jesus, ganhou a cidade inteira para Deus, irmão. A cidade inteira se arrependeu. Amém? Deus queria usar ele. Ele tinha uma capacidade de Deus. O camarada foi preparado por Deus, irmão. Foi instruído pelo Senhor para fazer aquilo, mas estava fugindo do propósito. Quando ele cumpriu, ele ganhou mais de 100 mil pessoas para Deus. Amém? Ganhou a cidade inteira. Irmão, quem sabe o seu propósito não é esse. Esse é o propósito da igreja. Como igreja, o propósito é ganhar almas, é ganhar vidas. É a gente investir no reino de Deus, nas coisas de Deus, com o intuito de ganhar os perdidos, pessoal. De ganhar o perdido. Esse é o propósito de estarmos aqui. O nosso propósito aqui é muito mais, meus irmãos, simplesmente vir ao domingo e receber uma bênção. Não, a bênção que Deus quer nos dar, Ele já nos deu, que é Jesus no nosso coração, a salvação eterna. Amém? Mas ao vir a igreja, quer te preparar para você ser uma pessoa vitoriosa, mas para que através da tua vida pessoas sejam alcançadas. Esse é o propósito da igreja. Esse é o nosso propósito, é salvar vidas. Todo o propósito de Deus, no final, ele inclui salvar vidas. Pode ter certeza disso. Não existe propósito de Deus, meus irmãos, que não tenha um objetivo de salvar vidas. Se é para você prosperar, é para salvar vidas. Se é para você ter saúde, é para você ganhar vidas. Amém? Eu lembro da igreja que eu passei, tinha uma senhora, meus irmãos, ganhadoras de almas. Você tem ideia, a gente fez um evento lá na igreja. A igreja era uma igreja bem grande, ali no bairro do Sancho, né? Perto do Hospital Otávio de Freitas. Pelo menos era ali antigamente a igreja. Depois que agora mudou o salão. Mas não, mudou o salão. Amém? E lembro que esse salão, quando era lá, salão grande, a gente fez um evento lá, convidamos o estadual, que era o Vitor Soares e tudo mais.
mas ele veio, foi lá, e meus irmãos, colocamos mais de 400 pessoas na igreja nesse dia. Gente do lado de fora, o salão era grande, cabia esse povo todo, amém, irmão? Cabia assim, já estourando todos os limites, né? Ficando gente até lá de fora, corredor, encheu tudo, irmão. Mas você acredita? A gente tinha 7 obreiras, a maioria delas tudo senhorinha. Essas 7 obreiras evangelizavam, foram para cima, evangelizaram. Só essas 7 irmãs trouxeram quase 120 pessoas para a igreja, irmão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ganhadoras de alma. Amém? Foi uma benção. Lutou, amém? Teve mais do povo da igreja, e só esses obreiros trouxeram 120 pessoas, irmão. Para mais de 100 pessoas. Amém? Aí, meus irmãos, passou o tempo. Passou um tempo, amém? Passou aquele tempo. Pastor, aqui minha filha fica reclamando que eu estou muito cansada, que não sei o quê, que eu não tenho que estar andando, porque eu tinha uma certa idade, né? Amém? Aí eu queria falar com o senhor para eu ficar mais em casa assim, tal. Aí começou a ficar em casa. Não, irmão, tá certo, tá ok. Amém? Em nome de Jesus, né? E meu irmão, começou dor aqui, dor ali. E em vez de andar para evangelizar, você sabe onde é que estava andando? Para ir para médico, para o hospital. Pastor, aí ela falou comigo, quando eu evangelizava, não estava assim não, pastor. Ela deixou de cumprir o propósito. Mas eu já tenho idade, mas Deus te chamou para cumprir um propósito. Cumpra até o fim da sua vida. Amém? Quando ela voltou a evangelizar, fazer o trabalho, em nome de Jesus, a dor foi embora, o sofrimento foi embora. Ixi, meu irmão, o consultamento diminuiu tudo. Amém, meus irmãos? Quer dizer, Deus dá força para quem cumpre o propósito, Deus dá saúde para você cumprir um propósito, irmãos. Deus te dá prosperidade, recursos para você cumprir um propósito. E o propósito sempre inclui ganhar almas, ganhar vidas. Amém? E a Bíblia diz, meus irmãos, que foram quase 100 mil. Amém? Que se arrependeram aqui no caso da pregação de Jonas. O versículo 10 fala isso, né? O capítulo 3, versículo 10 diz que o povo buscou a Deus, se arrependeu e Deus viu, olha lá, e Deus viu as obras deles, como se converteram, tá vendo? Do seu mau caminho, que eles estavam fazendo coisa errada, mas quando Jonas pregou a palavra, aquele povo se arrependeu. Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. Irmão, se a gente pregar a palavra, a gente começar a cumprir o propósito, muita gente vai se converter. Diga amém. Amém, meus irmãos, em nome de quem? Em nome de Jesus. Domingo, sábado que vem, eu quero voltar ali na praça de novo. Vamos estar lá evangelizando, em nome de Jesus, levando a palavra do Senhor. Amém? Vamos então ao segundo exemplo, meus irmãos, de que cumpriu o propósito, né? Então Jonas cumpriu, teve uma resistênciazinha, né, meus irmãos? Mas cumpriu. Amém, meus irmãos? Depois de algumas tempestades. Não faça isso, não espere tempestade para você entender que o seu propósito, com o propósito da sua vida, não. Amém, meus irmãos? Não espere tempestade, não. Cumpra o seu propósito, amém? Cumpra o propósito de Deus para você. O segundo exemplo é o de Esther, pois cumpriu o propósito e pôde salvar muitas vidas. Esther foi colocada por Deus em uma posição estratégica como o quê? Como rainha, né? Quando o povo judeu estava ameaçado, ela entendeu que a sua posição não era por acaso. Mardoqueu declarou que talvez ela houvesse chegado ao reino para um tempo como aquele. Quando Esther decidiu agir, Deus usou sua vida para salvar toda uma nação. Isso mostra que cumprir o propósito de Deus pode impactar e salvar muitas o que, irmãos? Muitas pessoas, amém? Pastor, como assim? Como é assim ela salvou a nação de Israel e tal, se ela estava no meio dos persas, né? Que ela estava no meio dos persas, irmãos, amém? Dizem que os persas hoje é o Irã hoje, né? Sabe que os persas são o Irã hoje, tá vendo? Os antigos persas, sabia? Que o Irã é os antigos persas, irmãos, amém, da Bíblia. Bom, enfim, ela estava no meio daquele povo, ela foi levada exilada, junto com um monte de gente de Israel, foram levados exilados para o meio dos persas, e lá dentro, meus irmãos, chegou o momento que ela foi escolhida como rainha, e aí levantou uma perseguição contra os judeus, que ia exterminar todos os judeus exilados lá, ia exterminar todos, amém? O que ela faz? Ela entra no jejum, ela entra num propósito, manda todo mundo jejuar, vamos todo mundo orar, porque eu vou me colocar dentro do rei, para pedir para não fazer isso, não permitir isso. Amém, meus irmãos, não acontecer esse extermínio, né? O diabo sempre quis se levantar contra essa nação, né, contra esse povo, né? Enfim, né? Enquanto o povo de Deus sempre se levanta, né? Mas Deus sempre coloca alguém para cumprir o quê? Para cumprir o quê?
o propósito. Preparou a Esther, a rainha, mesmo colocou ela como rainha, olha só, e ela conseguiu interceder pelo judeu lá dentro, pessoal. E aí Mardoqueu falou o que para ela? Vamos ler, Esther capítulo 4, versículo 13, bota aí na tela aí, Esther 4, 13, amém? Chegou esse momento de perseguição, Esther, não é o livro de Esther não, bota aí, Manuel, Esther, é o livro de Esther, está em Esdras, amém? Isso, agora sim, amém? Olha lá, capítulo 4, versículo 13 diz: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, continua, não imagineis em teu ânimo que escaparás na casa do rei. Que mais? Mais do que todos os outros judeus. Aí bota mais, porque se de todo te calares neste tempo, olha só, porque se de todo te calares, volta aquele versículo, aquela parte lá, manda essa parte aqui, porque se de todo te calares neste tempo, amém? Que mais? Agora sim, pode pular. Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, ou seja, Deus vai ter que usar outra coisa, mas tu e a casa de teu pai perecereis, ou seja, se calar vai vir sofrimento de todo jeito, amém? E quem sabe, olha lá, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então Mardoqueu falou para ela, era primo dela, tá pessoal? Mardoqueu era primo de Esther, um primo mais velho, que orientava ela em tudo, amém, meus irmãos? Ela tinha um grande apreço por ele orientava ela em tudo, amém? Ele disse, olha, tenho certeza que Deus te colocou para esse propósito. Se você se calar, Deus pode até levantar outro para cumprir o propósito dele. Deus não ia deixar o povo dele ser exterminado daquela maneira que o inimigo estava ameaçando. Deus não ia permitir, amém? Porém, você pode trazer sofrimento para você, porque se calar, irmão, o que é que vai trazer? Sofrimento. Volta para essa parte aí que ele diz, que ele fala isso aqui, ó, né? Porque você deixa de cumprir o propósito, né, irmãos? Amém? Aqui, porque se de todo te calares neste tempo, continua, socorro e livramento, de outra parte virá. Que Deus não vai deixar o povo dele ser exterminado, amém, gente? Deus não vai deixar não, para o judeu, né? Socorro virá para o judeu, mas a tu e a casa de teu pai perecereis. Ou seja, a tua casa vai ser destruída. Se você se calar, sua casa vai ser destruída. Coisa séria, irmão. Se a gente não cumprir o propósito, irmão, a nossa família pode ser destruída. Se a gente não cumprir o propósito, irmão, nossa vida, nossa passagem aqui, nossa história aqui pode ser destruída. Vamos cumprir o propósito. Tem gente que tem um propósito, sabe de quê? Sabe o propósito dizer para você, talvez? É cuidar de uma criança. Deus colocou para você. Aí você fala, mas essa criança, olha, mas Deus colocou. É alguém que está com uma dificuldade, Deus colocou você com esse propósito, para ganhar essa pessoa, ganhar esse amigo, ganhar esse vizinho, ganhar esse familiar. Se você se calar, Deus te deu uma palavra, não se cale, porque se você se calar, pode ser que aquela pessoa se perca. Ele diz, tua casa vai ser destruída. Ele diz, olha, mas tu e a casa do teu pai vai ser destruída. Perecereis, amém? Se você se calar, se nós se calarmos diante do propósito que Deus mandou de pregar a verdade, pregar a palavra, pessoas vão se destruir, casas, famílias vão se destruir, vão perecer. Aí diz mais o que? O 15, vamos lá, ou mais adiante esse versículo 14, né? É o 14 ainda, mano, tem mais alguma coisinha ali de boa, né? Olha lá, e quem sabe, olha aí ele fala assim, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. E como é que ela é uma mulher judia, de Judá, e se torna rainha da nação dos persas? Como é que é isso? Propósito, diga, propósito de Deus. Você está onde você está porque é propósito de Deus. Não fuja. Você está aqui, você tem propósito de Deus aqui com você. Não fuja. Não, mas onde eu moro tem umas 10 igrejas. Amém. Deus tem um trabalho com eles, com aquele povo ali, naquela área ali. Deus trouxe você para cá. Deus tem um propósito com você aqui. Não adianta fugir do propósito. O propósito de Deus tem que ser cumprido, irmãos. E quando você cumpre bem, vidas são salvas e você também é abençoado. Você também é abençoado. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Quem está entendendo, levanta a mão assim, ó. Está compreendendo, portando o propósito. E Deus diz a você, quem sabe você chegou aqui por causa disso. Agora o 15, deixa eu ver se tem mais o 15 aí. Bota o 15 aí, Manuel, em nome de Jesus. Aí o 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, amém? Foi uma mensagem que ele mandou para ela, né? Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por quem? Por mim. Não, e não comais nem bebais por 3 dias,
nem de dia e nem de noite. Vamos se consagrar, vamos orar. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos 3 dias, amém, irmão? Olha lá, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Existia uma lei que ela, apesar de ser rainha, ela não podia estar naquele momento com o rei. Ela não podia, mas eu vou jejuar porque eu vou me colocar. O risco vai ser grande. Eu vou estar descumprindo uma regra, né? Para poder interceder pela nação, pelo meu povo. Amém, meus irmãos? Eu vou estar aparentemente descumprindo uma regra, né? Bom, e se perecer, pereço. Olha lá. Amém? Volta esse versículo, o anterior, Manuel. Ainda nesse versículo, aí mesmo. Assim ele ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Eu não tenho essa permissão para fazer exatamente isso, mas eu tenho como fazer isso, porque ela ainda era rainha. Tem acesso. Ela tinha esse acesso, mas não era permitido. Amém? Não é segundo a lei. Amém? Mas vocês oram jejum aí, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Continua. O que mais? E perecendo, pereço. Pronto, eu vou colocar a minha vida em risco aqui, mas eu vou interceder. Mas eu não vou ficar calada, não. Eu não vou deixar o povo de Deus ser exterminado. E às vezes a gente está vendo pessoas sendo exterminadas, vidas que poderiam estar sendo salvas, irmãos. E a gente não quer, sabe o quê? Cumprir o propósito. Vamos cumprir o propósito, irmãos. Senão vidas vão ser exterminadas. Ah, pastor, mas às vezes você arrisca um pouquinho, né? Às vezes é arriscado um pouquinho, né, irmão? Às vezes você vai evangelizar, você vai entrar num lugar, amém? Ou você vai falar disso para alguém, corre o risco de alguém, daquela pessoa de repente, né, ficar até com raiva de você, amém, na hora, né? Mas só que daquela semente vai ficar plantada. Diga amém, irmãos. Depois Deus vai falar forte ao coração daquela pessoa, amém? Mas não foge do propósito, não. Deus tem um propósito e está cumprido. E nós sabemos o resultado? Resultado, meus irmãos, que ela achou graça diante do rei. O rei, meus irmãos, não aceitou mais destruir o povo de Deus. Ao contrário, amém, meus irmãos, deu cartas para que eles pudessem se defender. Enfim, salvou toda a nação. Ninguém do judeu foi morto. Diga graças a Deus. Jesus salvou aquele povo porque essa rainha cumpriu o propósito. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos juntos cumprir aqui o propósito que Deus mandou a gente cumprir aqui, irmãos. Glória a Deus, igreja. Amém. Quem quiser fugir do propósito, que fuja, mas diga: eu vou cumprir o propósito de Deus. Amém. Terceiro exemplo que cumprir o propósito, meus irmãos, Moisés. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Terceiro exemplo, o de Moisés. O propósito de Deus para ele era libertar as pessoas. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Mesmo se sentindo, irmãos, incapaz, ele decidiu o quê? Obedecer ao chamado divino. Quando alguém aceita cumprir o propósito de Deus, né? Olha aí, ó, não apenas a sua vida é transformada, mas muitas outras pessoas também são alcançadas pelo que, gente? Pela libertação de quem, irmão? A libertação de Deus, amém, meus irmãos? Então, essa é a grande importância de estar cumprindo o propósito do Senhor, meus irmãos. Deus quer lhe usar e através da sua vida libertar muitas pessoas. Moisés libertou uma nação, meu irmão, de mais de 1 milhão de pessoas, né? Vamos ler o caso aqui, meu irmão, do chamado de Moisés, em Êxodo 3:7, né? Abre a Bíblia aí, amém? Porém, meus irmãos, às vezes a gente não quer cumprir o propósito, né? Mas vamos lá em Êxodo, vai entender melhor aqui, ó. Capítulo 3, versículo 7, que diz assim, em nome do Senhor. Deus falou assim com Moisés, ó. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição de quem? Do meu povo, tá vendo? Deus está vendo tudo que está acontecendo. Você não pensa que Deus está, sabe, com os olhos fechados, tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo afora, não, pessoal. Deus está vendo tudo, tá, pessoal? Não pensa que Deus está assim, de olho fechado, está vendo nada, não. Na hora certa ele vai intervir. Diga amém, amém? Confia no Senhor, tá? Vamos lá. Aí ele fala: eu estou vendo toda a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas, o que, irmãos? As suas dores, amém? Versículo 8: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite, manda leite o que, irmãos? Leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Armorreu e do Ferizeu e do Aveu e do Jebuseu. E agora, pois, o clamor dos filhos de Israel chegou a quem? Chegou a quem, irmãos? Chegou a mim.
Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Irmão, quando você começa a cumprir o propósito de Deus, você consegue ver isso nas pessoas. Eu fiz uma vez esses dias agora, né, numa casa, uma das pessoas que estão vindo agora à igreja. Amém? Veio por o último evangelho que a gente fez lá na praça. Você que trouxe a sua revistinha, a gente levou e já 4 vidas já vieram aqui, né, conhecer o nosso trabalho. Aí indo lá, ela falou: pastor, naquele dia eu estava já orando a Deus, no nome de Jesus, vi uma palavra, eu estava afastada, né, e aí vi vocês naquela praça ali evangelizando. E glória a Deus, pastor, eu estava com tantas dores, estava com dor nas pernas, tanto sofrimento. Fiz uma oração por ela, glória a Deus, ela já melhorou ali, em nome de Jesus, amém? Aí visitei, quer dizer, já estava clamando, e Deus colocou a gente no caminho dela ali. Tem pessoas que já estão clamando, irmão, para que alguém dê uma palavra. Só que às vezes a gente está ficando o quê? Calado, está ficando em silêncio. Não faça isso. Deus tocou em você para dar uma palavra para alguém, entregue a palavra, entregue a mensagem, cumpra o propósito. Diga amém, meus irmãos. Cumpra o propósito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aí continua, né? Aí Deus falou: quero levar ele para uma terra boa, né? Aí que mais? Porque o clamor viu a mim. Aí o versículo 10: vem agora, pois eu te enviarei. Tá vendo? Deus falou, mas Deus falou que é ele que vai tirar o povo de lá. Sim, mas Deus vai usar alguém. Deus vai usar a boca de alguém, Deus vai usar as pernas de alguém, a mão de alguém. Deus tem que usar alguém, irmãos. Amém? Ele vai através de mim e de você. Diga amém, igreja. Glória a Deus. Deus quer cumprir o propósito dele através da minha vida, a sua vida. Então ele disse: olha, eu vou te enviar lá. Vamos ler. Vem agora, pois, e eu te enviarei. A quem? A Faraó. Vou te enviar a Faraó lá. O problema é que a gente não quer ir a Faraó, né, irmãos? A gente não quer ir ao Faraó, né? Faraó às vezes é meio duro, né, irmão? Amém, irmão? Vamos lá, né? Olha lá. Vou te enviar a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém, irmão? Missão que não era fácil não, viu, irmãos? Não era fácil não, porque imagina, né? Você ia a Faraó para dizer: Faraó, é o seguinte, o senhor tem aí mais de 1 milhão de escravos e não vai ser mais escravo de vocês não, vou levar para libertar. Acaba com 1 milhão de escravos, vai querer abrir mão? Já pensou? Eu vou abrir mão de 1 milhão de escravos, trabalhando de graça aqui? Não, que isso, que conversa é essa? Então a missão não era fácil, mas se Deus mandou, cumpra, porque Deus vai abençoar. Moisés teve sucesso. Amém, meus irmãos? Tirou ou não tirou o povo de Deus de lá? Tirou ou não tirou? Você vai ter sucesso também. Cumpra o propósito. Moisés até falou: mas eu não sei falar direito. Não importa. Mas é porque eu sou pesado de língua. Não importa. Mas eu ainda falo toda assim com dificuldade. Não importa. Se Deus tem um propósito com você, Ele colocou você aonde? Lá Deus vai te usar. Não, mas eu sou a pessoa a mais simples lá, pastor. Eu sou a pessoa que menos tem voz lá, sabe, pastor? Não importa. Naquela empresa, naquele lugar que você trabalha, amém? Deus tem um propósito com você lá também. Eu trabalho na polícia, tem propósito lá na polícia lá, ganhar os policiais para Jesus. Na escola, você é professor, você vai ganhar os outros professores que ainda não é, os alunos. Quando você fala o tempo todo, às vezes quando dá uma palavrinha sobre Jesus, Jesus te ama, Jesus tem salvação para vocês. É assim que a banda toca, irmãos. Aonde eu estou, eu tenho que cumprir o propósito. Deus não bota a gente em um lugar por acaso não, pessoal. Você não está onde você está, você trabalha com quem você trabalha, as pessoas estão à sua volta. Deus tem um propósito com você, com aquelas pessoas ali. É para você ganhar aquelas pessoas ali em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, meus irmãos? Glória a Deus, tem um propósito. E esse propósito, se você cumprir bem, vai libertar vidas, vai ter gente salva. Pastor, só estudante. Eu ganhei jovem na minha época que estudava. Amém? Só pelo meu jeito, ficava falando o tempo todo de Bíblia não, mas no meu tempo, quando tinha aula vaga, eu pegava um livro da igreja, ficava lendo. Eu lembro de um livro bem chamativo, que falava de libertação, né? Que tem a foto de umas caveiras, não sei o quê, mas era de libertação esse livro, né? Falando de desfazer trabalho, bruxaria e tudo mais. Aí eles viram: que livro é esse aí? Esse livro fala de libertação, Jesus quer libertar vocês. Eu já aproveitava, né? A chamada, que o livro era bem chamativo, a capa do livro já era chamativa. Todo mundo só via, só porque você está lendo aqui as letras, a capa está de frente. Quando eles olhavam: que livro estranho. Que livro é esse aí? O livro fala de libertação, fala de libertação de demônio e tudo mais. O que é isso? Aí eu mostrava na Bíblia, porque Jesus libertou as pessoas, libertou o demoniado gadareno. Sabe o que ele tinha? Ele tinha insônia. Sabia que o demônio gadareno tinha insônia? Eu tenho isso também. Pode ser que seja um demônio. Bora para a igreja. Amém, meus irmãos? Levei vários jovens amigos para a igreja dessa maneira, na minha época de escola. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Temos que cumprir o
propósito. Amém, meus irmãos? Moisés cumpriu o propósito, libertou mais de 1 milhão de pessoas, quase 2 milhões de pessoas foram libertas, quase 2 milhões de pessoas, tá, meus irmãos? Amém? Quarto exemplo, vamos lá, para a gente fechar, vamos lá, agora ainda tem mais um, né? Vamos lá, vamos ver se a gente completa hoje, irmãos, em nome de Jesus. No quarto exemplo, o de Paulo. Quem cumpre o propósito vive para algo que, irmãos, é eterno. Você quer saber, meus irmãos, se você está cumprindo o propósito, o que tu está investindo, o que tu está fazendo na tua vida, no teu dia a dia, está contribuindo para algo que é eterno? Algo que é eterno, amém? Porque tudo aqui, meus irmãos, é material, é finito, vai se findar. Mas Deus quer que você cumpra o propósito para algo eterno, algo que vai somar lá na glória, diga amém. Em nome de Jesus, é o que Deus quer. Aí ele diz assim, ó, vamos lá, falando do propósito ainda, né? O propósito vir para algo eterno. O apóstolo Paulo dedicou sua vida à pregação do evangelho. Ele enfrentou perseguições, prisões e dificuldades, mas nunca abandonou o propósito que Deus lhe deu. Paulo entendeu que a sua vida tinha uma missão, o que, irmãos? Uma missão o que? Maior, anunciar Cristo e levar a salvação a muitas pessoas. Esse era o propósito, irmão, e é o nosso propósito também, cada um dentro da sua área, onde você vive, amém? É onde você vive, no lugar que você vive, amém? Onde você mais frequenta, amém? Naquela área ali, até na padaria que tu vai, amém? Tem uma pessoa que sempre fala com você um pouco mais, aquela pessoa ali, Deus está querendo que você, né, dê uma palavra para ela, não é por acaso não, diga amém, meus irmãos, glória a Deus. Aí ele fala assim, ó, anunciar, né? Missão maior, anunciar Cristo e levar a salvação a muitas pessoas. Atos 9:15, vamos ler, amém, meus irmãos? Tem 3 textos aqui que mostram de Paulo. Vamos lá começar com Atos, bota aí na tela, mano. Atos, capítulo 9, versículo 15. Vamos abrir a Bíblia aqui rapidinho. Vamos lá, eu queria que dá tempo de fechar esse estudo hoje, pessoal, porque Deus quer que a gente cumpra o propósito, e o propósito hoje é entregar essa mensagem, tá, pessoal? Amém? Essa mensagem que foge aparentemente, meus irmãos. Ah, pastor, mas o senhor está falando não é o domingo da edificação? Como é que é o domingo da edificação? O que é que me edifica isso aqui? Irmão, se você cumpre propósito, você é crente edificado. Diga amém, irmão. Amém? Jonas, por exemplo, estava fugindo, não estava sendo edificado? Estava sendo edificado? Não, ao fugir você não é edificado. Ao fugir, ao contrário, você está descumprindo, você está perdendo a bênção maior de Deus para você, né? Vamos lá, Atos 9:15, quem achou, diga amém. Diz assim, vou ler aqui rapidinho. E disse-lhe porém, o Senhor, vai, olha lá, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Falando de Paulo aqui, ó, que ainda era o Saulo de Tarso, né? Amém? Ele está falando com Ananias, amém? Que Ananias não queria cumprir o propósito de consagrar, de orar pelo Paulo, não. Paulo estava chegando nada. Ele ficou cego, caiu do cavalo, não foi, viu a luz, ele caiu e ali ficou cego, né? Naquela cegueira, Deus preparou alguém para ir lá orar por ele, batizar ele nas águas, preparar ele para ser salvo, irmão. Ganhar ele para Jesus, né? Enfim, aí Deus estava falando com ele, ó, ele vai levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Por quê? O Ananias não queria pregar para Paulo. Acho onde é que está escrito isso? 14 aqui, ó. 14 não, versículo 13, ó. Paulo 13. Volta para o versículo 13, para você entender. Ele não queria não pregar para Paulo? Eu não. Manda outra aí, eu vou pregar para esse homem ruim, nada. Olha lá, porque Paulo não era gente boa não, irmão. Paulo, para o crente, os cristãos, era o perseguidor da igreja. Consentia na morte dos crentes. Mandava prender, mandava matar. Consentia na morte deles. Coisa séria, dava voto para matar e tudo. Olha lá, versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos mais tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. O Senhor está me mandando para orar para um homem desse. Você está me chamando para orar para um caba desse que quer prender a gente, que quer matar a gente. Mas era o propósito de Deus com Ananias. Ananias, esse é o meu propósito com você, esse mesmo aí, e não tema, é esse mesmo aí, vai lá, olha lá, Deus falou com ele, vai lá, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ah, mas aquele ali é um ladrão, ah, mas aquele político, não sei o que, ora por ele, meu irmão. A gente precisa orar mais, ao invés de criticar. Ah, mas é direito, esquece isso, irmão. Quem está na frente lá agora é o presidente Lula, ora por ele, abençoa ele. Quem está, não gosta da governadora, não importa se você gosta ou não, ore por ela. Ah, eu não gosto do prefeito aqui, ora por ele. Ah, eu não gosto do vereador fulano, ora por ele. Nossa missão aqui, meus irmãos, não é esquerda nem direita, é orar para as pessoas, é orar pelos políticos. Ah, mas meu patrão é chato, ora para esse patrão chato aí em nome de Jesus, que vai ficar legal. Não é? Porque ele só faz criticar. Deus falou, vai lá e ora por ele, porque ele é um vaso escolhido.
Tem gente que você nem sabe, é alguém hoje que para o mundo é um lixo, mas para Deus é alguém escolhido, e Deus vai fazer uma obra através dele. Amém, meus irmãos? Olha aqui, Deus falou para Ananias, muito forte, né, irmão? É para falar de Paulo, né? Mas Ananias fez parte desse processo, tá, gente? Olha aí, ó. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante de quem? Dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu, olha aqui, Deus falou aqui para Ananias, ó, e eu vou mostrar para esse Paulo aí, né? Pois Saulo, que você vai consagrar ele, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Diga amém. Amém, meus irmãos? De fato, irmão, Paulo também já estava sendo consagrado por Ananias, já para cumprir um propósito ainda maior do que o de Ananias. O Ananias era só consagrar ele, abençoar ele, ganhar ele, preparar ele para servir a Deus. Amém, meus irmãos? E ele, meus irmãos, já tinha um outro propósito, que era levar a palavra mesmo debaixo de sofrimento. Se teve um apóstolo perseguido, era o apóstolo Paulo. De todos os apóstolos, se tem um cara que foi perseguido, espancado, fala, por quê, pastor? Amém? Porque Deus mostrou que esse era o propósito dele para ele. E ele ganhou muita gente, ganha até hoje, né, por causa das suas epístolas. Amém, meus irmãos? E Paulo cumpre o propósito? Cumpre. Ele é consagrado, depois você lê a história. Ele recebe o Espírito Santo. Ananias ora por ele. Ele é batizado nas águas. Ele é batizado no Espírito Santo. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. É ganho para o Senhor. Amém? E ele cumpre o chamado. Filipenses 3,13 diz que Paulo cumpriu o chamado exatamente como Deus falou para Ananias. Pode consagrar, pode abençoar esse rapaz aí. Ah, mas ele é perseguidor da igreja. Hoje ele é um perseguidor, amanhã vai ser aliado. Amém, irmão? Sabe o que o irmão dizendo nessa manhã? Tem gente que hoje te persegue, mas amanhã vai ser um grande amigo seu, vai ser um irmão em Cristo Jesus. Diga amém, meus irmãos. Alguém hoje que te persegue, alguém hoje que fala mal de você, vai dizer para você: rapaz, é que eu não enxergava, eu era um cego espiritualmente. Diga amém, meus irmãos. Mas ora por essa pessoa, irmãos. Filipenses capítulo, meus irmãos, 3, versículo 13, né, meus irmãos? Fala assim, ó, vamos ler o versículo 13. Paulo falando assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja o quê? Alcançado, né? Aí ele fala: mas uma coisa eu faço, que é esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. O que ele diz? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de quem, irmão? De Deus. Em quem, irmão? Em Cristo Jesus. Então ele diz: eu vou cumprir o meu chamado, é a vocação que ele me deu, eu vou cumprir. Amém, meus irmãos? E ele cumpre o seu chamado também. Ananias cumpriu o chamado, Paulo também cumpriu. Cada pessoa que você vai ganhar para Jesus vai cumprir o chamado em nome de Jesus. Amém? Outra referência de Paulo cumprindo o chamado, 1 Coríntios 9,16. Volta aí, 1 Coríntios 9,16, só para você ver como ele prossegue, né, nesse chamado. 1 Coríntios 9,16, coloca aí para mim. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Amém? Paulo diz, ó: pois me é imposta essa, o que, irmãos? Obrigação. Amém, meus irmãos? O que mais? E ai de mim, se não anunciar o que, irmãos? O evangelho. Ai de mim, irmão. Nós temos que anunciar, pessoal. Temos que falar. Essa é a nossa missão. Entenda, pastor, eu quero prosperar. Mas qual o propósito? Ah, pastor, eu quero prosperar para ajudar na pregação do evangelho. Tem como ajudar? Deus vai te prosperar. Deus vai prosperar. Tem que ser com um propósito, gente. Tudo com Deus. Eu quero uma bênção para quê? Não, só para ver melhor. Para ver melhor. Ah, pois, meu irmão, Deus não vai dar essa bênção para você, não. Esse ideia não vai durar muito, não. Sabe por quê? Deus não quer nos dar alguma coisa para a gente não cumprir o propósito. Amém? É para cumprir o propósito, que Ele nos dá a bênção dele, que nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Quem está entendendo, meus irmãos, aqui? E para terminar, nosso último exemplo, meus irmãos, que é o nosso maior exemplo de todos, né? De que cumpriu o seu chamado, amém? Está aqui, ó, no quinto exemplo, nosso Jesus Cristo, que é o maior exemplo de alguém que cumpriu o propósito, né? Jesus veio ao mundo com um propósito claro: salvar o quê? A humanidade, né, irmãos? E mesmo diante do sofrimento da cruz, ele permaneceu firme aonde, irmãos? Firme na missão que o Pai, o que, irmãos? Que o Pai lhe deu. Mateus 26:39 mostra isso. Bota essa referência aí de Mateus 26:39. Era para eu ter frisado em azul, né? Para diferenciar. Mas bota aí, mano. Mateus 26:39. Você vê, meus irmãos, que mesmo diante do sofrimento, olha lá, mesmo diante do sofrimento da cruz, ele permaneceu firme na missão que o Pai lhe deu. Amém? E ele fala, e indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo que: meu Pai, se é possível, passa de mim este. Então veja que o propósito era tão pesado que até o seu Jesus disse: Senhor, se possível,
passa de mim este cálice, né? Tem propósito, tem lugares que Deus nos leva a pregar, pessoas que Deus quer que a gente leve a palavra, que se possível Deus só queria não ser eu, podia mandar outro. Não é assim, irmão, que a gente pensa, né? Deus só pode mandar outro, mas Deus tem um propósito, é bom cumprir, gente, amém, meus irmãos? Mas ele disse o quê? O nosso Senhor Jesus, amém? Então veja que também não é fácil, né? Amém, cumprir o propósito. Bota mais adiante aí o versículo, Manuel, bota aí. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém, meus irmãos? Ele cumpre o propósito. Amém, meus irmãos? Continuando aqui no estudo. Ao cumprir o propósito de Deus, Jesus trouxe a salvação para toda o quê, irmão? Para toda o quê? Humanidade. Deu pelo menos a chance da pessoa se salvar, que a gente não teríamos, né? Amém? João 17:4 fala o quê? Todavia... Aí já é outro versículo, bota o João agora. João 17, versículo 4, lá. Eu glorifiquei-te. Aqui Jesus está falando como alguém que está cumprindo o propósito dele, né? Eu glorifiquei-te aonde? Na terra. Tendo consumado, quer dizer, tendo feito a obra que me destes ao quê? E a mesma coisa é para mim e para você. Que fica a pergunta, né? A pergunta fica para a gente. O Senhor Jesus disse, eu consumi. Eu fiz, está consumado, amém, irmão? A obra que me deste a fazer. Você está cumprindo a obra que Deus te deu para fazer? Você está cumprindo a obra? Porque, pastor, como é que eu sei que eu estou cumprindo a obra que Deus me deu? Se envolve salvar pessoas. Só que você faz, não salva ninguém para Jesus, não ganha ninguém para Jesus, alguma coisa não está errada, pessoal. O seu propósito não está cumprindo. Nosso propósito é ganhar alma para Jesus, é ganhar pessoas, é ganhar o amigo, ganhar o vizinho, amém, irmão? Ganhar o perdido. Então o que eu tenho, que eu consegui, amém? A capacidade que Deus me deu, você está usando para cumprir o propósito, amém? Lá no seu trabalho, você evangeliza alguém? Você dá a palavra para alguém? Você chama as pessoas para vir para a igreja? Para servir a Deus, para buscar a Deus? Amém? Em nome de Jesus? Está cumprindo o propósito? Eu vou como você, não é porque é minha mãe não, amém? Mas eu vou falar uma coisa com você sobre a minha mãe. Minha mãe sempre leva para a igreja dela lá, entre 7 a 10 pessoas, quase toda semana. Ela não passa um mês se ela leva uma pessoa para a igreja. Isso não existe. Tá vendo a minha mãe? E sabe como é que ela ganha alma? Aonde ela está? Ela está fazendo agora entrega de delivery de marmita. Aí a pessoa passa lá, né? Aí compra as marmitinhas para levar. Amém? Aí ela fala assim, vamos para a igreja. Tem um pessoal que fica lá pedindo uma marmita. Vou dar uma marmita. Se ir para a igreja. Ela é assim. Pastor, mas aí a pessoa vai porque ela vai dar marmita. Não importa, irmão, como a pessoa vai vir para a igreja, que ela venha, ela vai ouvir a palavra e Jesus vai fazer a obra na vida dela, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A gente tem que cumprir o propósito no trabalho mesmo, amém? É a que mais leva a gente para a igreja, é ela, porque onde ela está, ela evangeliza. Ela não anda, ela começa a conversar com a pessoa, parece conhecer a pessoa há mais de 10 anos, começa a falar, daqui a pouco a gente não de Jesus, amém, irmãos? E daqui a pouco está trazendo a pessoa para a igreja. Fala toda semana, leva 7, leva 8, leva 10. Amém, gente? Glória a Deus. Porque está sempre falando. Abre a boca, fala. Jesus falou o quê, irmãos? Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu estou consciente, estou tranquilo. Amém, meus irmãos? Era isso que Jesus estava falando. Volta esse começo desse versículo aí. Volta um pouquinho esse versículo, Manuel. Olha lá. Eu glorifiquei-te aonde? Na terra. Aqui nessa terra. Fomos chamados para glorificar. Tem gente, irmão, que recebe tantas bênçãos e dá um testemunho. O seu testemunho não é só para tu viver bem, não. É para fortalecer a fé de um irmão que está ao lado, de repente passando a mesma luta que você. Por isso que você tem que dar o testemunho. Quando tu tiver um testemunho, irmão, insiste em contar o seu testemunho. O pastor não perguntou. Mas quando tiver a oportunidade, conta. Porque tem um propósito no testemunho. O propósito do testemunho, meus irmãos, não é meramente você viver bem, não. O propósito é fortalecer a fé de alguém que está passando pela mesma luta, dizendo, olha, eu venci, tu também vai vencer. Amém, meus irmãos? Então ele diz, eu glorifiquei-te na terra. E ele termina dizendo, vamos lá, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Lá no finalzinho termina aqui, termina aqui com uma pergunta: estamos cumprindo o propósito de Deus? Amém, irmão? Onde você mora, será que está cumprindo o propósito? Já evangelizou o seu vizinho? Já evangelizou o seu funcionário? Você que tem funcionário? Ou você que trabalha numa empresa? Pastor, não sou nem o patrão lá, funcionário, eu sou o menorzinho lá. Não importa, Neemias era o copeiro do rei. Copeiro. Mas aquele ali, Deus usou ele para salvar, levantar os muros de Jerusalém.
Não importa qual é o seu cargo, não importa quem é que você é cristão, você é de Jesus. Aonde você vive, você é de Jesus. Amém, meus irmãos? Lá você tem que cumprir o propósito. Cumpre o propósito e Deus vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar agora? Fica de pé em nome de Jesus. Isso, não é fácil, muitas vezes não vai ser fácil, viu, irmãos? Cumprir o propósito muitas vezes não é fácil, mas Deus mandou. Vamos cumprir esse chamado. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Isso, coloca a mão no seu coração e fale para Deus agora: Deus, qual é o teu chamado na minha vida? Eu te peço, Deus, desde já, em nome de Jesus, perdão, Deus, eu não estou cumprindo o meu chamado. Oh Deus, em nome de Jesus, se eu não estou cumprindo o teu chamado, Deus, me perdoa, meu Pai, mas eu decido hoje, eu vou cumprir o chamado do Senhor. Mas me ajuda, Senhor, me ajuda nesse projeto do Senhor, porque esse propósito não é meu não é seu não. Sabia que esse propósito não é meu nem seu? É de Deus. E Deus quer somente que a gente seja humilde e diga: eu vou, eis-me aqui, vou fazer tua vontade, meu Deus, vou cumprir o teu chamado. Te peço desde já perdão, Senhor, se por acaso eu deixei de lado o propósito, eu esqueci, talvez você até esqueceu. Você esqueceu que você está aqui, irmãos. Deus tem um propósito com você, e o propósito é através de cada um aqui, muitas almas serem ganhas, começando pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo, pelo teu marido, ou começando pelas pessoas que moram com você na sua casa. Começa lá, em nome de Jesus. Sabia disso? Começa lá na tua casa, começa aqui, está perto de você, no teu trabalho. Às vezes você fica pensando: não, pastor, eu não tenho tempo para sair para evangelizar como os irmãos, obreiros, evangelistas, né? E tudo mais. Mas isso não faz de você, meus irmãos, menos ou inferior. Não, você também pode evangelizar. Você vai chamar de Jesus para alguém perto de você. De vez em quando você dá um convite, de vez em quando você chama alguém para vir à igreja, para ouvir a palavra. Ah, pastor, eu não sei falar direito, mas chamar alguém para vir ao culto não é difícil. É só falar: olha, nós temos um tal culto da igreja, falar do evento que vai ter. Fala: vai ter um evento das mulheres aí, ó, o chá das mulheres, vamos lá, vai ser uma bênção. Ó, no final do mês vai ter o domingo da saúde, o domingo da cura, a oração do aniversariante do mês. No final do mês, chama lá, chama aquela pessoa e diga: a Deus, me dá as palavras certas, usa minha boca, Senhor, fale para ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai cumprir esse chamado, em nome de Jesus. Isso é o que Deus está mandando, é o que Deus está pedindo hoje, que a igreja do Senhor se levante com um propósito de chamado, com um propósito de ganhar as almas, com um propósito, irmãos, de ajudar alguém que está, sabe, oprimido pelo diabo, a ser salvo, a se libertar. Aleluia. Alguém, meus irmãos, que estava para baixo. Oh Deus, nos ajuda, Pai, nesse propósito. Conta conosco. Diga: conta comigo, meu Deus, em nome de Jesus. Diga: eu não vou fazer como Jonas. Jonas, ao receber o chamado, ele fugiu, irmãos. Ele disse sim que não. Ele só pegou outro barco. Não pegue outro barco. Não sai do chamado. Não sai do lugar que Deus mandou. Não sai do lugar que Deus mandou. Deus te trouxe para cá. Ele tem um propósito aqui com você, nesse período seu aqui, nessa breve vida nossa aqui. A nossa vida é tão breve, irmãos. Qual o legado que vamos deixar? Qual legado vamos deixar para as próximas gerações? Qual é o que vamos deixar? Vamos deixar filhos desviados aqui nessa terra, irmãos? Vamos deixar aqui, irmão, família desviada, perdida? Não, diga não. Não, Deus, conta comigo, Deus, em nome de Jesus. Oh, um dia eu estava andando ali no centro do Recife, irmãos, e alguém me chamou. Ele ficou me chamando: José, vem cá. Quem está me chamando? Eu não conheço ninguém aqui. E ele me chamando, ele disse: olha, tu lembra de mim? Rapaz, agora eu não estou lembrando. Tu me levou para a igreja e eu estou até hoje aprendendo, porque naquele tempo pregou para mim na escola. Eu disse: glória a Deus, está aí a semente até hoje. Ah, meus irmãos, esse é o propósito da tua escola, em nome de Jesus. Não fique
fica pensando que tu tá lá só para estudar, para se formar, não sei o que, não. É para ganhar aquele jovem lá. Tem alguém que fala um pouco mais com você. É para você ganhar aquele aluno, aquele amigo seu, colega de escola, colega de trabalho. Diga: Senhor, eu vou cumprir o teu chamado, Jesus, para a tua glória. Eu vou cumprir o teu chamado, Senhor. Aleluia, aleluia. Então fale isso para Deus agora, igreja. Fala que você vai cumprir o chamado de Deus, em nome do Senhor Jesus. Cumpra, meu irmão, cumpra, em nome de Jesus. Isso, diga: eu vou cumprir, Deus, conta comigo, me instrua. Peça só para Deus lhe instruir, em nome de Jesus. Aleluia. De se aquietar e tirar das mãos o compromisso. Tudo um chamado. Tem dias que se esconder, tem dias que se esconder parece solução. A dor machuca a alma. Calma, tira a visão. Não queremos ser notado. Muitas vezes é assim, meus irmãos. É assim. Só fala de deserto quem já passou. Fala de deserto. Quem já passou. Só fala de fé quem já precisou acreditar que não via. É tomar sua cruz e carregar. Às vezes é subir no altar para ministrar. Cantar querendo se calar e ouvir. Mas não faça isso, irmãos, porque Deus está te chamando. Nesse, fala do seu chamado para Ele. Isso. Fale para Deus o seu chamado. Diga a Deus. Fale para Deus agora um chamado. Tem chamado. É servir com o coração. Não é sobre dinheiro. É sobre a missão de levar a palavra. Senhor, tem chamado. Não é oportunidade. É subir no altar e ter que se render e lançar para as vidas alcançar. Então prossiga, avance, não desista. O que está passando? Tem chamada, meus irmãos, cumpra. Deus chama, Ele capacita, Ele garante. E cumpra o seu chamado. Levante suas mãos agora e seja fortalecido para cumprir o chamado. Seja fortalecido para cumprir o chamado de Deus. Aleluia. Isso. Declare. É sobre a missão de levar. E cumpre o chamado, meu amigo. Cumpre. Vai na fé. É gente aqui que Deus está chamando para ser obreiro. Gente que Deus está chamando para ser evangelista. Tem gente aqui que Deus está chamando. E está resistindo, mas Deus está chamando. Prossiga. Não. Deus garante. O que está passando vai ser testemunho para você contar. Deus chama, Deus capacita, garante, não vai dar errado. Se coloque de pé e cumpra o seu chamado. Se coloque de pé e cumpra o seu chamado. Aleluia, diga aleluia. Aleluia, Deus tem chamado aqui, lá na tua loja, lá no seu comércio, lá no seu lugar de trabalho.
cumpra o seu chamado, em nome de Jesus. Diga: Deus, conta comigo, Senhor, eu me coloco a servir o Senhor, eu me coloco, meu Deus, a cumprir o chamado, em nome de Jesus. Aleluia. Bote esse propósito no seu coração, de cumprir o chamado de Deus. Aleluia, meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, nessa certeza que o Senhor cumprirá em nossas vidas o chamado do Senhor. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Cumpra, meus irmãos, cumpra o chamado de Deus. Ele vai operar, Ele vai fazer a obra, em nome de Jesus. Tem chamado, é servir, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, esse é o meu propósito com o Senhor. Diga: eu vou cumprir. Coloca essa fé no meu coração. Levante as mãos agora. Eu queria que os obreiros entregassem a cada pessoa a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. Você vai cumprir o chamado. Garante. Se coloque de pé, receba e cumpra o seu chamado. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé, levante as mãos aí, receba a capacitação de Deus. Recebe a capacitação de Deus. Recebe aí, recebe aí. Em nome de Jesus, segura, segura. Isso, recebe a capacitação de Deus. Aleluia. Pra do Senhor tem chamado para se promover e se render e lançar as redes para vidas pescar. Avance, não desista. O que está passando para você contar. Declare: Deus chama, capacita, garante. Se coloque de pé e cumpra o seu chamado. Receba hoje fé. Aleluias, aleluias. Glória a Deus.